Você sente que está lutando sozinho, que por mais que tente nada muda, que o peso das contas, da doença, da solidão está esmagando seu peito? Então respire fundo, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Padre Pio, o santo que carregava as chagas de Cristo e via além do véu que separa o céu da terra, deixou uma profecia que se cumpre exatamente agora, em dezembro. E você não está lendo isso por acaso. Há pessoas que passam a vida inteira esperando um sinal, uma luz no fim do túnel. Você já acordou pensando, será que Deus me esqueceu? Já olhou para o calendário e sentiu aquele aperto sabendo que o mês está acabando e os problemas continuam? Já chorou escondido porque não quer preocupar ninguém? Pois saiba que suas lágrimas não caíram no vazio. Cada suspiro seu subiu como incenso diante do trono celestial. E Padre Pio, esse gigante da fé que intercede pelos desesperados, viu este momento. Ele viu você. Ele viu que em dezembro, quando o mundo se prepara para celebrar o nascimento da esperança, algo grandioso estava reservado para quem manteve a fé, mesmo quando tudo parecia perdido. As palavras do santo não eram apenas consolações vazias, eram promessas seladas com o sangue das próprias feridas que ele carregou por 50 anos. Quando alguém sofre tanto quanto ele sofreu, e ainda assim mantém os olhos fixos no céu, suas palavras ganham um peso diferente. E o que ele disse sobre este tempo não pode ser ignorado. No comentário fixado, você encontra o livro espiritual que guarda estas revelações completas. Pegue agora, antes que o desespero fale mais alto que a fé. Depois volte aqui e escreva: Padre Pio, interceda por mim. Porque quando um santo como ele coloca seu nome diante de Deus, as portas do impossível se abrem. Dezembro sempre foi o mês da espera, da expectativa, da preparação. Mas este dezembro é diferente. Há uma energia espiritual se movendo que não se via há décadas. Pessoas que estavam à beira do precipício estão sendo puxadas de volta. Doenças que os médicos davam como irreversíveis estão recuando. Contas bancárias que estavam zeradas estão recebendo provisões inesperadas. Corações partidos estão sendo costurados pelas mãos invisíveis da misericórdia. E não é coincidência. É o cumprimento do que foi profetizado por quem tinha autoridade espiritual para ver além do tempo. Se você chegou até aqui, não foi sorte, foi providência. O primeiro capítulo vai revelar exatamente o que Padre Pio viu sobre estes dias e por que você precisa se preparar. Porque quando Deus decide mover, Ele não pergunta se você está pronto, Ele simplesmente age. E você precisa estar com o coração aberto para receber. Capítulo 1. Existem momentos na história em que o céu parece mais próximo da terra. Momentos em que as orações não apenas sobem, mas voltam carregadas de resposta. Padre Pio viveu nesses momentos constantemente. Sua vida inteira foi uma ponte entre o sofrimento humano e a compaixão divina. E nos últimos anos de sua existência terrena, quando seu corpo já estava frágil, mas seu espírito mais afiado do que nunca, ele começou a falar sobre um tempo que viria. Um tempo de grandes mudanças, de sacudidas, mas também de grandes milagres para aqueles que mantivessem a fé acesa. Dezembro não é apenas o último mês do ano, é o mês em que tudo se encerra e tudo se prepara para recomeçar. É quando as pessoas fazem balanços, encaram verdades que evitaram o ano inteiro, enfrentam contas que se acumularam, olham para sonhos que ainda não se realizaram. E é justamente aí, nesse confronto doloroso com a realidade, que o divino age com mais intensidade. Porque Deus não espera você estar bem arrumado e organizado para aparecer. Ele aparece na bagunça, no caos, na dor que ninguém mais vê. E Padre Pio sabia disso melhor do que ninguém. Ele costumava dizer que as maiores vitórias espirituais acontecem quando a pessoa chega no limite de suas forças. Quando você já tentou tudo, quando já bateu em todas as portas,
quando já chorou todas as lágrimas possíveis e ainda assim continua respirando, é aí que o milagre encontra espaço para acontecer. Porque enquanto você acha que consegue sozinho, o orgulho ocupa o lugar da graça. Mas quando você finalmente cai de joelhos e diz: "Eu não consigo mais, preciso de ti", é como se o céu estivesse esperando apenas por essa rendição. A profecia de Padre Pio sobre dezembro não era sobre datas específicas ou eventos isolados. Era sobre uma janela espiritual que se abre, uma janela onde a fé tem poder amplificado, onde as orações penetram dimensões que antes estavam fechadas, onde os impossíveis começam a se curvar diante da vontade divina. Se você está com dívidas que parecem impagáveis, escreva agora: "Minha provisão está chegando". Não importa se sua mente lógica duvida, a fé não precisa da aprovação da razão. Porque há pessoas que estavam piores que você e viram reviravolta completa quando pararam de calcular e começaram a confiar. Pense em quantas vezes você acordou no meio da N8, o peito apertado, pensando nas contas do mês seguinte, em como vai pagar o aluguel, a escola dos filhos, o remédio que está acabando, a ansiedade que vai roendo por dentro, que tira o sono, que rouba a paz. Você já se perguntou por que essas preocupações atacam justamente à noite? Porque é quando você está mais vulnerável, quando as defesas caem, quando o medo tem voz mais alta. Mas Padre Pio ensinava uma coisa poderosa. A madrugada não é apenas a hora do desespero, é também a hora em que o céu está mais atento. É quando os anjos circulam com mais intensidade sobre aqueles que clamam. Este dezembro, quando bater aquela angústia, em vez de se entregar ao pânico, faça diferente. Levante da cama, acenda uma vela e simplesmente fique ali, quieto, permitindo que a presença divina encha o ambiente. Não precisa de palavras elaboradas. Às vezes, um suspiro já é oração suficiente. Um pai, eu confio, dito com o coração sangrando, vale mais do que 1000 orações decoradas ditas com a boca cheia de palavras, mas vazia de sentimento. E quando você faz isso, quando você encara a dor, mas não se deixa afundar nela, algo muda no mundo espiritual. Tem gente que vai ler isso e pensar: "Mas eu já orei tanto e nada mudou". Eu entendo. Você se sente como se estivesse gritando num vazio, como se suas palavras batessem num teto e caíssem de volta sobre você. Mas existe uma diferença entre orar e se colocar numa posição de receber. Orar pode ser apenas repetir fórmulas. Se colocar numa posição de receber é abrir o coração, reconhecer que você não tem todas as respostas, que precisa de ajuda, que está disposto a deixar Deus trabalhar do jeito dele e não do seu. Padre Pio atendia centenas de pessoas por dia, pessoas com problemas idênticos. Mas ele tratava cada uma de forma diferente, porque sabia que Deus tem um plano personalizado para cada filho. O milagre que vai acontecer na sua vida não vai ser igual ao que aconteceu na do seu vizinho. Vai ser exatamente o que você precisa, na medida certa, no tempo certo. E este dezembro, segundo as palavras do santo, é tempo de colheita para quem plantou em lágrimas. Você já plantou muito. Cada vez que acordou e foi trabalhar mesmo exausto. Cada vez que foi gentil mesmo quando queriam te quebrar. Cada vez que ajudou alguém mesmo sem ter para você. Cada vez que segurou a mão de alguém e disse: "Vai ficar tudo bem", mesmo com seu próprio mundo desabando. Cada sorriso forçado escondendo lágrimas. Cada noite que você engoliu o orgulho e pediu ajuda. Tudo isso foi plantio. E chegou a hora da colheita. No comentário fixado tem o material completo com as orações que Padre Pio recomendava para dezembro. Pegue agora e depois volte aqui para escrever: "Eu sou digno de milagres, porque você é", mesmo que ninguém tenha te dito isso recentemente. As mudanças que Padre Pio profetizou não são só externas, não são apenas dinheiro chegando ou doença indo embora. São mudanças internas também. É aquela paz que você não sente há anos voltando. É a capacidade de dormir sem pesadelos.
É olhar no espelho e não ver mais um derrotado, mas alguém que está sendo esculpido pelo cinzel da misericórdia. É perceber que mesmo nas piores circunstâncias, há algo dentro de você que não se quebrou. E sabe por quê? Porque Deus não permite que você quebre completamente. Ele sustenta, mesmo quando você não percebe. Quantas vezes você estava prestes a desistir e algo pequeno aconteceu? Um abraço inesperado, uma palavra de encorajamento, uma conta que você não sabia como pagar, mas o dinheiro apareceu de um lugar que você nem imaginava. Esses não são acasos. São lampejos da providência divina te mostrando: eu estou aqui, não desista agora. E dezembro traz intensificação dessas providências. Como se o céu dissesse: aguentou até aqui? Então olha o que eu preparei para quem não desistiu. Mas tem algo importante que precisa ser dito, e Padre Pio era brutal nessa honestidade. Você precisa fazer sua parte. Não adianta pedir milagre financeiro e continuar desperdiçando o pouco que tem. Não adianta pedir cura e continuar destruindo o corpo com hábitos ruins. Não adianta pedir paz e continuar alimentando mágoas. O milagre encontra quem está disposto a mudar. Não é um prêmio por ser perfeito, mas é uma parceria com quem quer ser melhor. Deus não vai fazer por você o que você pode fazer por você mesmo, mas Ele vai fazer por você aquilo que é impossível para forças humanas. Então, este mês não é só de espera passiva, é de preparação ativa, é de limpar a casa da alma. É de perdoar aquela pessoa que você jurou nunca perdoar. É de pedir perdão por erros que você sabe que cometeu. É de começar a tratar seu corpo como templo e não como lixeira. É de parar de reclamar de tudo e começar a agradecer pelo pouco que ainda resta. Porque quando você mostra movimento em direção à luz, a luz corre ao seu encontro. E as mudanças profetizadas alcançam primeiro quem já está se movimentando. Se está doente, declare com fé: meu corpo está sendo restaurado. Não importa o diagnóstico, não importa o que os exames dizem. Você não está negando a realidade médica, está se posicionando acima dela. Está dizendo que há uma autoridade maior que os protocolos científicos. E essa autoridade já curou leprosos, cegos, paralíticos. Por que seria diferente com você? Padre Pio carregou feridas abertas por 50 anos e nunca deixou que elas definissem sua vida. Ele as transformou em instrumentos de intercessão. O que está te ferindo agora pode se tornar seu maior testemunho depois. Dezembro é mês de festas, de celebrações, de famílias reunidas. E se você está sozinho, se perdeu alguém, se a família se desfez, se os amigos se afastaram, isso dói demais. Essa solidão que morde por dentro, que faz você questionar se tem valor, se alguém se importa. Mas quero que você saiba de algo. Você nunca está tão sozinho quanto pensa. Há uma presença que nunca te abandonou. Há olhos que te observam com ternura quando você pensa que ninguém está vendo. Há um coração que bate por você quando você esquece de bater por si mesmo. E esse alguém está preparando um dezembro diferente, onde a solidão vai começar a dar lugar a conexões verdadeiras. As mudanças virão como ondas, às vezes suaves, às vezes intensas. Mas virão. Pode ser uma notícia inesperada. Pode ser uma oportunidade surgindo do nada. Pode ser uma pessoa voltando. Pode ser você descobrindo uma força interior que nem sabia que tinha. Pode ser simplesmente uma paz inexplicável inundando seu peito numa tarde qualquer. Milagre nem sempre é espalhafatoso. Às vezes é silencioso, mas transforma do mesmo jeito. Escreva comigo agora, com toda a fé que ainda resta em você. Eu confio que Deus não me trouxe até aqui para me abandonar. Escreva isso no comentário. Porque quando você declara algo com a boca, quando você externa sua fé, isso tem poder. É como plantar uma bandeira dizendo: eu não desisti, eu ainda acredito. E o céu responde a essa teimosia sagrada de quem se recusa a deixar a esperança morrer.
Este primeiro capítulo é apenas o começo. Padre Pio viu camadas sobre camadas de revelação sobre este tempo, e cada capítulo seguinte vai te levar mais fundo, vai te preparar mais, vai te fortalecer mais. Mas já entenda desde agora, você foi escolhido para passar por tudo que passou, porque há algo grande reservado para você. O tamanho do seu deserto revela o tamanho do seu destino. E chegou a hora de sair do deserto. Segura firme, porque o que vem nos próximos capítulos vai inflamar sua fé de um jeito que você não imaginava ser possível. Capítulo 2. Existe uma palavra que Padre Pio repetia constantemente e que muitos não gostam de ouvir: perseverança. No mundo de hoje, onde tudo é imediato, onde queremos resultados para ontem, a ideia de perseverar parece ultrapassada. Mas é justamente a perseverança que separa aqueles que recebem milagres daqueles que desistem um dia antes do impossível acontecer. E dezembro, segundo as visões do santo, é o mês onde a perseverança será recompensada de formas que vão deixar até os céticos boquiabertos. Você sabe quantas vezes Padre Pio foi testado, investigado pela própria igreja, impedido de celebrar missa publicamente, acusado de fraude, ridicularizado por aqueles que deveriam apoiá-lo. Suas chagas eram questionadas, seus milagres eram duvidados, sua santidade era atacada. E ele continuou. Continuou orando, continuou servindo, continuou acreditando. Porque ele sabia algo que muitos esquecem. O inferno ataca mais ferozmente aqueles que estão prestes a receber grandes bênçãos. Se sua vida está particularmente difícil agora, pode ser sinal de que você está muito perto da sua virada. Pense em todas as vezes que você esteve a ponto de desistir. Aquele dia que você pensou em fechar o negócio porque não tinha mais dinheiro. Aquele momento que você quis largar tudo e fugir. Aquela noite que você se perguntou se valia a pena continuar vivo. Mas algo te segurou, algo te fez acordar no dia seguinte e tentar de novo. Isso não foi sorte, não foi teimosia sua, foi graça, foi intervenção invisível. Foram os anjos que Padre Pio tanto falava, aqueles que ele via constantemente ao redor das pessoas, trabalhando sem parar para nos manter de pé. Dezembro traz uma intensificação dessa assistência angélica. É como se o céu mobilizasse todas as hostes celestiais para cuidar daqueles que estão perto de vencer. Mas atenção, perto de vencer não significa que a guerra acabou. Significa que falta pouco, mas esse pouco pode ser a parte mais difícil. É quando o cansaço está no limite, quando as forças estão no fim, quando parece que não dá mais. E é exatamente aí que o milagre gosta de aparecer. Porque quando aparece no momento em que você ainda tinha alguma força, você pode pensar que foi esforço seu. Mas quando aparece quando você já zerou, aí você sabe que foi Deus. Tem gente com problemas de saúde graves neste exato momento lendo estas palavras. O médico já falou coisas que assustaram. O tratamento está sendo duro, o corpo está fraco. E há uma tentação constante de perder a esperança. Mas escuta bem, seu corpo pode estar fragilizado, mas seu espírito não precisa estar. No comentário fixado, há testemunhos de pessoas que estavam desenganadas e foram curadas através da intercessão de Padre Pio em dezembro. Leia esses testemunhos agora, deixe que a fé de outras pessoas alimente a sua e depois escreva: Jesus, confio em vós. Porque essa oração simples, essa entrega total, tem um poder que os remédios não têm. Não estou dizendo para abandonar o tratamento médico. Deus trabalha através dos médicos também. Mas estou dizendo que há uma dimensão que transcende o físico. Há uma força curadora que age onde a ciência chega no limite. Padre Pio era amigo íntimo de médicos, mas ele sabia que havia casos onde a medicina precisava da ajuda do céu.
E ele era essa ponte. Suas orações tinham uma eficácia que desafiava a lógica, e ele prometeu que continuaria intercedendo mesmo depois da morte. E por que ele focou tanto em dezembro? Porque é o mês em que o mundo celebra a entrada de Deus na carne humana. É quando o céu e a terra se tocam de forma mais íntima. Para quem está lutando com problemas financeiros que parecem sem solução, ouça isso. Padre Pio viveu na pobreza, mas nunca na miséria espiritual. Ele entendia que há uma diferença entre não ter dinheiro e não ter provisão. Provisão vai além do dinheiro. É ter o pão de cada dia, mesmo sem saber de onde virá. É ver portas se abrindo quando todas pareciam trancadas. É descobrir que Deus tem 1000 maneiras de suprir que você nem imaginava existir. E ele dizia que dezembro era especialmente generoso em provisões para aqueles que confiam. Agora, seja sincero consigo mesmo. Você realmente confia ou apenas espera? Confiar é fazer sua parte e descansar. Esperar é fazer sua parte e se desesperar. Confiar é plantar e saber que vai colher, mesmo sem ver a semente brotar ainda. Esperar é plantar e ficar cavando todo dia para ver se nasceu, atrapalhando o processo. A ansiedade mata mais milagres do que a falta de fé. Porque quando você fica ansioso, você tenta controlar, e milagre não se controla, se recebe. Então, o que você deve fazer neste dezembro? Primeiro, organize o que está ao seu alcance. Faça uma lista do que precisa, do que deve, do que pode fazer. Depois, entregue essa lista nas mãos invisíveis da providência e pare de tentar carregar tudo sozinho. Ande mais devagar, respire mais fundo, reze mais tranquilo. Porque a resposta já está vindo, mas se você está numa frequência de desespero, vai ter dificuldade de captar. É como uma rádio. Se você ficar mudando de estação o tempo todo, não consegue ouvir nada direito. Sintonize na frequência da fé e permaneça ali. Padre Pio atendia filas enormes de pessoas. Algumas recebiam dele palavras duras, outras recebiam abraços, outras apenas um olhar, mas todas recebiam exatamente o que precisavam. Ele tinha discernimento espiritual para saber o que cada alma necessitava. E ele disse que em dezembro esse discernimento se tornaria mais acessível a todos. Você vai começar a perceber coisas, a intuir direções, a sentir quando algo está certo ou errado. Não ignore esses insights, são sussurros do céu tentando te guiar. Se você está num relacionamento quebrado, seja conjugal, familiar ou de amizade, e dói tanto que você acha que nunca vai sarar, respire fundo agora e declare: Deus restaura o que o inimigo destruiu. Escreva isso no comentário com toda a força do seu coração ferido, porque restauração não é voltar a ser o que era, é se tornar algo novo e melhor. Às vezes o relacionamento não volta, mas você encontra cura e aprende a viver bem sem ele. Às vezes volta de uma forma mais madura e sólida. De qualquer jeito, você não vai ficar sangrando para sempre. Dezembro traz cura emocional para quem estiver disposto a soltar as mágoas. E soltar mágoa é difícil, eu sei. Principalmente quando a pessoa te machucou de verdade, quando foi injusto, quando você era inocente. Mas mágoa é como veneno. Você bebe esperando que o outro morra, mas quem está morrendo aos poucos é você. Perdoar não é dizer que estava tudo bem. É dizer que você não vai mais permitir que aquilo controle sua vida. É cortar a corda que te prende ao passado. E quando você faz isso, quando você realmente libera, é impressionante como as coisas começam a fluir de novo. Porque a mágoa bloqueia muito mais do que você imagina. Bloqueia bênçãos, bloqueia curas, bloqueia relacionamentos novos. Padre Pio era rígido com isso. Ele não aceitava que as pessoas viessem buscar milagres, mas se recusassem a perdoar. Uma vez uma mulher pediu que ele rezasse pela cura de seu filho e ele respondeu: primeiro vá perdoar seu marido, depois volte e conversamos. A mulher ficou chocada, mas obedeceu.
E quando voltou, depois de ter perdoado, a cura do filho aconteceu. Coincidência? Não. É que há leis espirituais, e uma delas é: o perdão desbloqueia. A dureza de coração bloqueia. Então faça um exame de consciência sincero. Quem você está precisando perdoar? E mais difícil ainda, você está precisando perdoar a si mesmo. Porque muita gente carrega culpa por erros do passado, por decisões ruins, por coisas que fez ou deixou de fazer. E essa culpa se torna uma prisão. Deus já te perdoou. Se você confessou, se você se arrependeu, se você mudou de direção, o perdão já está dado. O problema é que você não se perdoa. Enquanto você se pune, você não consegue receber plenamente o que está sendo preparado para você. Este dezembro é mês de libertação. Libertação de dívidas, sim, mas também libertação de culpas, de vergonhas, de traumas, de medos. É mês de olhar no espelho e dizer: eu sou filho amado de Deus e mereço coisas boas, e acreditar nisso. Porque se você não acredita que merece, você inconscientemente sabota suas próprias bênçãos. Você recebe uma oportunidade boa e arruma um jeito de estragar. Recebe um relacionamento saudável e fica desconfiado até afastar a pessoa. Porque no fundo, você acha que não merece ser feliz. Mas isso é mentira. É mentira do inferno plantada na sua mente. E chegou a hora de arrancar essa erva daninha. Olha quantas pessoas estão piores que você e ainda assim continuam tentando. Olha quantas passaram por coisas terríveis e conseguiram reconstruir. Você não é diferente. Você tem a mesma essência divina dentro de você que elas têm. A diferença é que talvez elas tenham acreditado um pouco mais. Então, comece a acreditar, mesmo que seja um acreditar pequeno, do tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse que isso já basta para mover montanhas. E Padre Pio confirmou: a fé do tamanho de um grão de mostarda remove o impossível. Neste exato momento, enquanto você lê, há anjos sendo enviados. Há situações sendo movimentadas nos bastidores da sua vida. Há pessoas sendo preparadas para cruzar seu caminho no tempo certo. Há recursos sendo direcionados para você. Há portas sendo destravadas. Você não vê ainda, mas isso não significa que não está acontecendo. A maior parte do trabalho divino é invisível até o momento da manifestação. E Padre Pio profetizou que em dezembro as manifestações serão rápidas e surpreendentes para quem estiver com o coração preparado. Então prepare seu coração, tire as pedras da amargura, limpe o terreno da incredulidade, abra espaço para o novo, porque quando o milagre chegar, você não quer estar tão cheio de lixo emocional que não consiga recebê-lo adequadamente. Você quer estar pronto, limpo, disponível. E isso requer esforço. Requer que você pare de alimentar pensamentos negativos, que você pare de ficar se lamentando o tempo todo, que você levante a cabeça e comece a louvar mesmo sem ter pelo que louvar ainda. Porque o louvor antecipado atrai a bênção. No comentário fixado, tem as orações específicas que Padre Pio recomendava para cada situação: cura, provisão financeira, restauração familiar. Pegue esse material agora, escolha a oração que mais fala ao seu coração e ore diariamente. Depois, volte aqui e escreva: eu não vou desistir agora, porque você realmente não vai. Você chegou longe demais para voltar atrás, e o melhor ainda está por vir. Capítulo 3. Há uma palavra que Padre Pio usava frequentemente e que assusta muita gente: provação. Ninguém gosta de ser provado. Ninguém quer passar por testes. Todo mundo prefere o caminho fácil, sem obstáculos, sem dor. Mas aqui vai uma verdade que o santo martelava constantemente. As grandes bênçãos são precedidas por grandes provações. E se sua vida está particularmente difícil agora, não é castigo, é preparação. Você está sendo forjado.
E dezembro é o mês em que esse processo de forja chega ao fim para muitos e a joia lapidada finalmente é revelada. Pense no ouro. Ele não sai da mina brilhante e pronto para uso. Ele vem misturado com impurezas, com terra, com pedras. Precisa passar pelo fogo, precisa ser derretido, precisa ter todas as sujeiras removidas. É um processo doloroso se o ouro tivesse sentimentos, mas é o que transforma uma pedra suja numa preciosidade valiosa. Você está no fogo agora, está sendo derretido e dói. Mas o que está sendo removido de você são as impurezas, o orgulho, a autossuficiência, as falsas seguranças, as ilusões. E o que está sendo revelado é o ouro puro, sua fé genuína, sua capacidade de amar mesmo ferido, sua força interior, sua essência divina. Padre Pio passava horas no confessionário ouvindo as pessoas, e uma coisa que ele percebia claramente era: aqueles que sofreram mais profundamente se tornaram mais compassivos. Aqueles que passaram fome se tornaram mais generosos. Aqueles que foram traídos aprenderam a verdadeira lealdade. Aqueles que ficaram doentes valorizaram a saúde de um jeito que os sempre saudáveis não conseguem. O sofrimento, quando não te destrói, te refina, te torna melhor, mais humano, mais divino, paradoxalmente. Porque Deus sofreu também. Ele sabe o que é dor. Então, quando você estiver no meio da prova, quando parecer que não aguenta mais, lembre-se, isso vai passar, não vai durar para sempre. Mas o que você está aprendendo agora, a força que está desenvolvendo agora, as lições que está absorvendo agora, isso vai ficar. E vai ser o seu diferencial. Vai ser o que vai fazer de você alguém que pode ajudar outros que estiverem passando pelo que você passou. Porque testemunho só tem força quando vem de quem realmente viveu e venceu, não de quem apenas teorizou. E dezembro marca o fim de uma temporada de provação para muitos. Padre Pio viu isso claramente. Ele viu pessoas que estavam sendo testadas até o limite, prestes a quebrar, e então uma reviravolta sobrenatural acontecendo. Mas atenção, para receber a virada, você precisa estar vivo ainda. Parece óbvio, mas não é. Muita gente desiste dias antes do milagre. Desiste do casamento semanas antes da restauração chegar. Fecha o negócio meses antes do contrato grande entrar. Abandona o tratamento semanas antes da cura se manifestar. E essa é a maior tragédia: perder a bênção por impaciência. Você já jogou aqueles jogos onde precisa esperar algo carregar? E você fica ali, olhando aquela barrinha de progresso, parecendo que parou, que travou. E você tem vontade de fechar e desistir. Mas se você esperar mais só um pouquinho, de repente carrega tudo e você pode prosseguir. Sua vida é assim agora. Está carregando. Parece que nada está acontecendo. Mas está. Nos bastidores, coisas estão sendo preparadas. Pessoas estão sendo movimentadas. Recursos estão sendo liberados. Só falta um pouquinho mais. Não desiste agora. Se você está sentindo vontade de desistir neste exato momento, pare tudo o que está fazendo e escreva aqui nos comentários: eu escolho ficar, eu escolho acreditar, porque essa declaração tem poder. Quando você verbaliza sua decisão de não desistir, você está firmando uma aliança com o céu. Está dizendo que, apesar de tudo, você ainda está de pé, e o céu responde a essa teimosia santa. Deus gosta de teimoso de fé, de quem se recusa a jogar a toalha, de quem diz: me derrube 1000 vezes, eu levanto 1001. Agora vamos falar de algo mais prático. Padre Pio dizia que dezembro exigia certas atitudes concretas para que as profecias se cumprissem plenamente na vida de cada um. Não era automático, era condicional. Se você fizer sua parte, o céu faz a parte dele, e a primeira parte é arrepender-se verdadeiramente. Não aquele arrependimento de boca, daqueles que dizem: desculpa, Deus, eu errei, mas continuam errando do mesmo jeito.
mas arrependimento real, aquele que muda de direção, que olha para trás, vê os erros, sente a dor que causou em si mesmo e nos outros e decide conscientemente: não vou mais por esse caminho. Você tem algum erro específico que precisa confessar, precisa acertar? Alguma dívida moral que precisa pagar? Alguém que você prejudicou e precisa pedir perdão? Faça isso. Não deixe dezembro passar sem limpar essas pendências, porque mágoa dos dois lados bloqueia. Não é só você perdoar quem te feriu, é também você pedir perdão a quem você feriu. E às vezes isso requer coragem, requer humildade, requer você engolir o orgulho e admitir: eu errei, me perdoa. Mas quando você faz isso, algo se quebra no mundo espiritual. Um nó se desfaz e as bênçãos começam a fluir. A segunda atitude que Padre Pio recomendava para dezembro era aumentar a vida de oração. Não precisa ser horas e horas. Ele não era irreal. Ele sabia que as pessoas têm trabalho, família, responsabilidades. Mas alguns minutos pela manhã, fazendo uma oração consciente, entregando o dia, pedindo proteção, agradecendo pelas pequenas coisas. Alguns minutos à noite fazendo um balanço, agradecendo pelo que deu certo, entregando o que deu errado. E ao longo do dia, pequenas orações. Jesus, eu confio em vós. Obrigado, Pai. Me ajuda aqui. Orações curtas, mas frequentes. Como respirar? Porque oração não é só pedir, é manter conexão. E a terceira atitude, caridade. Mesmo sem ter muito, dê algo. Mesmo sem estar bem, conforte alguém, porque quando você tira o foco de si mesmo e olha para a dor do outro, sua própria dor diminui. Não desaparece, mas diminui. E além disso, há uma lei espiritual poderosa. Você colhe o que planta. Se você planta generosidade, você colhe provisão. Se você planta consolo, você colhe consolação. Se você planta esperança em outros, a esperança volta para você multiplicada. No comentário fixado tem um plano simples de 30 dias de oração e ação para dezembro. Pegue agora, siga cada dia e veja sua vida mudar. Depois escreva: Deus é fiel, porque Ele é, mesmo quando você não foi, mesmo quando você falhou, mesmo quando você duvidou. Ele continua sendo fiel. E essa fidelidade vai se manifestar na sua vida de formas que vão te deixar sem palavras. Sabe aquela sensação de quando você era criança e tinha certeza de que seus pais iam cuidar de tudo? Você não se preocupava com comida, com casa, com roupa. Você só vivia, só brincava, só confiava, porque você sabia que tinha alguém responsável por você. Você precisa resgatar um pouco disso. Você precisa voltar a ser criança na fé. Não criança no sentido de infantil, mas criança no sentido de confiante. De saber que tem um pai que está cuidando. Que você não precisa carregar o mundo nas costas. Que você pode descansar. Que pode brincar de vez em quando. Que pode sorrir mesmo no meio da tempestade. Porque quem comanda a tempestade está com você. Padre Pio dizia que os adultos complicam tudo. As crianças simplesmente acreditam. Elas ouvem que Deus faz milagres e pensam: então Ele vai fazer o meu também. Sem questionar, sem duvidar, sem calcular probabilidades. Só acreditam. E muitas vezes o milagre acontece exatamente por causa dessa fé simples. Então simplifique sua fé. Pare de tentar entender todos os porquês. Pare de querer controlar todos os comos. Só confie, só acredite, só espere que Deus está trabalhando. E que dezembro vai te provar isso de formas tangíveis e inegáveis. Tem algo que você está pedindo há muito tempo, algo que parece impossível, algo que você já até desistiu de pedir porque acha que não vai acontecer nunca? Volta a pedir, volta a acreditar. Com a mesma fé que uma criança pede um presente ao pai, sabendo que o pai vai dar, se puder. Deus pode e Deus quer.
O que ele está esperando é você voltar a pedir com o coração aberto, sem cinismo, sem descrença, sem amarras. Liberta teu pedido, liberta tua fé e deixa Deus te surpreender, porque Ele é especialista em surpreender. É o que Ele mais gosta de fazer, pegar uma situação impossível e transformar em testemunho. Você vai ser um testemunho. Sabe aquelas histórias que as pessoas contam de como Deus mudou suas vidas e todo mundo fica impressionado? Você vai ser uma dessas histórias. As pessoas vão olhar para você e perguntar: como você conseguiu? Como você saiu daquilo? E você vai poder dizer: não fui eu, foi Deus, eu só não desisti. E sua história vai dar esperança para outros que estão passando agora pelo que você passou. Vai ser remédio para a alma ferida de alguém. Vai ser luz no caminho escuro de outra pessoa. Mas para isso, você precisa atravessar, precisa vencer, precisa chegar do outro lado. E dezembro é o mês da travessia. Não vai ser fácil. Ninguém prometeu que seria. Mas vai valer a pena. Cada lágrima derramada, cada noite mal dormida, cada angústia engolida, cada luta travada. Tudo vai fazer sentido quando você olhar para trás e perceber que foi exatamente aquilo que te moldou, que te preparou, que te capacitou para o que estava por vir. E você vai agradecer. Vai agradecer até pelas dores, porque foram elas que te trouxeram até aqui. Foram elas que te fizeram buscar a Deus de verdade. E esse encontro genuíno com o divino é a maior bênção de todas. Maior que dinheiro, maior que saúde, maior que qualquer coisa material. Porque é o que dá sentido para tudo mais. Então respira fundo, levanta os ombros, limpa essas lágrimas e segue. Mais um dia, mais uma batalha, mais uma vitória pequena. Porque as vitórias pequenas somadas se tornam a grande vitória. E você está muito mais perto dela do que imagina. O próximo capítulo vai te mostrar sinais concretos de que a mudança já começou. Fique atento, porque Deus já está agindo. Você só precisa aprender a reconhecer as evidências. Capítulo 4. Você já reparou como às vezes fica tão imerso nos problemas que perde a capacidade de ver o que está dando certo? É como se a mente criasse uma espécie de filtro que só deixa passar o negativo. Você acorda e já pensa nas contas. Durante o dia, só vê o que falta. À noite, só remoía as preocupações. E no meio disso tudo, pequenos milagres estão acontecendo e você nem percebe. Padre Pio tinha um dom especial de fazer as pessoas pararem e enxergarem. Ele dizia: abra os olhos. Deus já está agindo na sua vida. Você só está tão focado no que não tem que esqueceu de agradecer pelo que tem. E ele estava certo. Quantas vezes você reclamou por ter que trabalhar, mas esqueceu de agradecer por ter trabalho quando milhões estão desempregados? Quantas vezes você reclamou da comida, mas esqueceu de agradecer por ter comida quando milhões passam fome? Quantas vezes você reclamou do corpo doente, mas esqueceu de agradecer por ainda estar vivo, quando muitos não chegaram até aqui? Não é sobre minimizar sua dor, é sobre ampliar sua visão. Porque quando você começa a ver o que já tem, o que já foi preservado, o que já foi provido, sua fé cresce. E fé crescendo atrai mais bênçãos. Dezembro pede esse exercício diário. Ao acordar, antes de começar a pensar nas dificuldades, agradeça por 3 coisas. Podem ser coisas simples. Obrigado porque acordei. Obrigado porque tenho onde morar. Obrigado porque tenho alguém que me ama, nem que seja só você, Deus. Parece bobo, mas muda a frequência energética e espiritual. Você começa o dia reconhecendo que há coisas boas, a provisão, a graça, e isso prepara seu coração para receber mais, porque gratidão é ímã de bênção. Reclamação é repelente. Agora presta atenção nos sinais. Padre Pio diz que em dezembro haveria sinais claros de que as mudanças profetizadas estavam chegando. Não necessariamente sinais grandiosos, mas sutis. Uma oportunidade pequena surgindo.
uma pessoa te procurando do nada, um dinheiro inesperado chegando, uma notícia boa que você não esperava, um alívio numa área que estava travada. Esses são os primeiros sinais, são as primícias. É Deus dizendo: olha, estou trabalhando. Continua firme que tem muito mais vindo. Mas se você estiver com a mente fechada, vai perder os sinais. Vai achar que foi sorte, coincidência, acaso. E vai continuar reclamando, continuando duvidando, continuando paralisado. Não faça isso. Reconheça os sinais. Quando algo de bom acontecer, por menor que seja, pause e agradeça. Obrigado, Pai, por este sinal. Sei que é você. Sei que está cuidando. Esse reconhecimento amplifica o que está por vir. É como se você dissesse para Deus: eu vi, eu percebi. Pode enviar mais, porque eu estou prestando atenção. E há outro tipo de sinal que Padre Pio mencionava: os bloqueios que começam a se desfazer. Sabe aquela coisa que estava travada há meses ou anos e de repente começa a andar? Aquele processo que estava parado e de repente acelera? Aquele problema que parecia sem solução e de repente surge uma saída? Isso não é acaso. São correntes espirituais sendo quebradas. São impedimentos sendo removidos. É o caminho sendo aberto. E quando você percebe isso, você ganha confiança. Pensa, se Deus desbloqueou isso aqui, Ele vai desbloquear o resto também. Tem gente que está lendo isso e pensando: mas comigo não está acontecendo nada. Continua tudo igual ou pior. Calma. Às vezes o movimento está acontecendo em lugares que você ainda não vê. Às vezes a provisão já foi liberada, mas ainda está em trânsito. Às vezes a cura já começou, mas ainda não se manifestou fisicamente. O tempo de Deus não é cronológico, é cairológico. Não é um relógio mecânico, é um relógio espiritual, onde tudo acontece na hora perfeita. E a hora perfeita nem sempre é a hora que você quer, mas é sempre a hora que é melhor para você. Confie no tempo de Deus. Ele nunca se atrasa, nunca. Padre Pio atendia pessoas de madrugada porque não conseguia dormir com a dor das chagas. E ele aproveitava esse tempo de insônia forçada para orar por todos aqueles que o haviam procurado durante o dia. Cada nome, cada rosto, cada dor. Ele levava tudo diante de Deus. E muitos dos milagres que as pessoas recebiam aconteciam exatamente naquelas madrugadas, enquanto elas dormiam, sem saber que um santo estava intercedendo por elas. Se você acorda de madrugada e não consegue dormir, em vez de se angustiar, ore. Use esse tempo. Porque às vezes Deus te acorda para ter um momento a sós com você, para te sussurrar coisas, para trabalhar em áreas profundas do seu ser que só podem ser tocadas no silêncio da noite. E não subestime o poder da sua própria intercessão. Você não precisa ser um santo canonizado para ter orações poderosas. Você é filho de Deus. Você tem acesso direto ao trono da graça. Suas orações sobem como incenso. Então ore por você mesmo, claro, mas ore também pelos outros. Ore por quem está passando pelo que você está passando. Ore pela cura de desconhecidos. Ore pela provisão de quem nem conhece. Porque quando você intercede por outros, você quebra o ciclo do egoísmo, que é uma das maiores prisões espirituais. E quando você sai da prisão do egoísmo, suas próprias bênçãos fluem mais facilmente. No comentário fixado tem uma lista de orações de intercessão que Padre Pio rezava. Use-as este mês. Ore por você. Ore pelos outros. E veja o que acontece. Depois volte e escreva: eu sou um intercessor. Porque você é. Mesmo sem perceber, suas orações têm poder. Suas palavras de fé movem coisas no invisível. E dezembro é mês onde essa autoridade espiritual é amplificada para todos que creem. Agora, quero falar de algo delicado, mas importante. Expectativa versus ansiedade. Expectativa é saudável. É esperar algo bom com alegria. É como uma criança que espera o Natal, ansiosa no sentido bom, empolgada.
Ansiedade é doentia. É expectativa misturada com medo, com controle, com desespero. É esperar algo bom, mas com medo de que não aconteça, tentando controlar todos os detalhes. Padre Pio dizia que a ansiedade é falta de fé disfarçada. Porque se você realmente confia, você espera com paz. Com alegria, sim. Com expectativa, sim. Mas não com aquele aperto no peito, aquele nó no estômago, aquela preocupação corrosiva. Então, como você transforma a ansiedade em expectativa saudável? Primeiro, reconhecendo que você não controla nada. Duro ouvir isso, talvez, mas é libertador. Você não controla o quando, nem o como, nem o onde. Você só controla o quê? O que você vai fazer com o tempo de espera. Você vai passar esse tempo se corroendo ou vai passar esse tempo crescendo? Vai passar reclamando ou vai passar agradecendo? Vai passar duvidando ou vai passar declarando vitória antecipada? A escolha é sua, e a escolha define o resultado. Segundo, você precisa ocupar sua mente. Mente vazia é oficina do diabo, diz o ditado. E é verdade. Se você fica o dia inteiro só pensando nos problemas, só ruminando preocupações, você vai entrar em espiral descendente. Ocupa sua mente com coisas boas. Lê algo edificante, assiste algo que te faça rir, conversa com alguém que te faz bem, faz algo que goste, porque a alegria também é arma espiritual. O inimigo quer te ver triste, quebrado, sem esperança. Então, quando você escolhe a alegria mesmo no meio da dor, você está lutando, está resistindo, está dizendo: você não vai me roubar a vida. Mesmo sangrando, eu ainda sei sorrir. Terceiro, você precisa agir. Fé sem obras é morta, diz a Escritura. Então, enquanto espera o milagre, faz o que está ao teu alcance. Procura trabalho? Continue procurando. Está doente? Continue com o tratamento. Está endividado? Negocie, reorganize, faça um orçamento. Deus não vai fazer por você o que você pode fazer por você mesmo, mas Ele vai fazer o que é impossível para você. E quando essas duas forças se juntam, sua ação e a ação de Deus, o resultado é explosivo. Milagre não substitui responsabilidade. Milagre complementa esforço sincero. Tem gente que está lendo e pensando, mas eu já fiz tudo isso e continua não funcionando. Eu entendo a frustração, mas pergunta para ti mesmo: você realmente fez tudo ou você fez o que era confortável? Você realmente confiou ou você tentou controlar disfarçando de fé? Você realmente perdoou ou você só disse que perdoou, mas ainda guarda rancor? Você realmente mudou ou você só mudou de aparência, mas por dentro continua igual? Essas são perguntas duras, mas necessárias. Porque às vezes a gente se engana achando que está fazendo tudo certo, quando na verdade está só cumprindo rituais sem entregar o coração. Padre Pio era brutal nessa sinceridade. Ele não aceitava fingimento. Ele lia o coração das pessoas. Uma vez, uma mulher chegou rezando muito alto, fazendo show de piedade, e ele simplesmente disse: "Sai daqui, volta quando for sincera." A mulher ficou indignada, mas depois entendeu. Ela estava fazendo teatro, e Deus não assiste teatro. Deus procura verdade, então seja verdadeiro. Admite quando está com medo, admite quando está duvidando, admite quando está cansado, mas depois de admitir, levanta e continua. Porque ser verdadeiro não é ser derrotado, é ser humano, e Deus trabalha com humanos imperfeitos. Aliás, é o único tipo de humano que existe. Escreve aqui agora, do fundo do teu coração: Pai, eu estou cansado, mas eu confio. Escreve nos comentários, porque essa honestidade brutal, combinada com fé persistente, é a combinação que Deus mais honra. É quando você diz: estou no limite, mas ainda estou aqui. Estou fraco, mas não desisti. Estou sangrando, mas ainda de pé. Deus olha para isso e diz: este aqui eu vou usar. Este aqui eu vou mostrar meu poder.
porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco você se sente, mais espaço há para ele agir. E quando ele age, ninguém pode dizer que foi sua força. Todo mundo vai saber que foi Deus. E sabe qual vai ser o resultado final de tudo isso? Quando você olhar para trás, quando dezembro acabar e você estiver do outro lado, você vai perceber que cada dor teve propósito. Cada lágrima não foi desperdiçada, cada luta te fortaleceu. E você vai poder dizer para outros: eu sei que está difícil, eu sei que parece impossível, mas não desiste, porque eu estava onde você está, e olha onde Deus me trouxe. E suas palavras vão ter peso, porque vão ser palavras de quem viveu, não de quem apenas ouviu falar. E essas palavras vão salvar alguém, vão dar esperança para quem perdeu, vão ser luz para quem está no escuro. E nisso tudo vai fazer sentido. O sofrimento vai ser transformado em ministério. A dor vai ser transformada em cura para outros. E você vai entender que nunca foi só sobre você. Era sobre todas as vidas que você tocaria depois. Capítulo 5. Chegamos ao último capítulo desta mensagem profética que Padre Pio deixou para dezembro. E não é à toa que guardei isso para o final, porque o que vou compartilhar agora é a parte mais poderosa, a mais transformadora e talvez a mais difícil de aceitar. Padre Pio dizia que a maior mudança que dezembro traz não é externa, é interna. Não é nas circunstâncias primeiro, é em você primeiro. Porque quando você muda por dentro, o mundo ao redor não tem escolha senão refletir essa mudança. É lei espiritual. Como dentro, assim fora. Você passou este tempo todo esperando que as coisas mudassem, que o dinheiro aparecesse, que a doença fosse embora, que o relacionamento se restaurasse. E essas coisas vão acontecer, sim. As promessas de Deus são fiéis. Mas enquanto você espera por mudanças externas, Deus está operando mudanças internas, está transformando sua perspectiva, está amadurecendo sua fé, está refinando seu caráter, está removendo camadas de orgulho, de autossuficiência, de crenças limitantes. E quando esse trabalho interior estiver completo, as coisas externas vão se ajustar naturalmente. Padre Pio passou 50 anos com feridas abertas nas mãos, nos pés, no lado, 50 anos sangrando. Você imagina a dor física, a dor emocional de ser questionado, investigado, duvidado. Ele poderia ter ficado amargo, poderia ter se revoltado contra Deus, poderia ter se fechado e rejeitado as pessoas, mas ele fez o oposto. Ele transformou a dor em ponte de compaixão. Cada pessoa que chegava sofrendo encontrava nele alguém que realmente entendia, porque ele sofria também. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você. Quer transformar sua dor em ponte. Quer usar o que você está vivendo agora como qualificação para o ministério que ele tem preparado para você. Ministério não é só para pastores e padres. Ministério é para todo mundo que decide usar sua história para ajudar alguém. Você passou por depressão e venceu? Você pode ajudar alguém que está na depressão agora. Você quebrou financeiramente e se reergueu? Você pode ensinar outros a se reerguerem. Você perdeu alguém querido e aprendeu a viver com essa dor? Você pode consolar quem está passando por perda agora. Nada que você viveu foi em vão. Tudo tem propósito, e dezembro é o mês onde esses propósitos começam a se revelar. Mas para isso acontecer, você precisa fazer paz com seu passado. Precisa parar de ver sua história como uma tragédia e começar a ver como uma jornada de preparação. Aquilo que quase te destruiu, na verdade, te construiu. Aquilo que você pensou que ia te matar, na verdade, te fortaleceu. Aquilo que você amaldiçoou, na verdade, te preparou. Quando você consegue olhar para trás e dizer, obrigado até pelas dores, porque elas me trouxeram até aqui,
Você alcança um nível de maturidade espiritual que libera bênçãos que estavam retidas, porque Deus estava esperando você parar de brigar com o processo. E agora vem a parte mais difícil. Você precisa perdoar Deus. Estranho falar assim, não é? Como perdoar Deus se Deus não erra? Mas seja honesto, você tem mágoa de Deus. Você esperava que Ele impedisse certas coisas de acontecer, e Ele não impediu. Você pediu para Ele curar alguém e a pessoa morreu. Você clamou por provisão e passou necessidade. E uma parte de você ficou magoada. Uma parte de você se afastou. Uma parte de você parou de confiar completamente. E enquanto essa mágoa estiver aí, você não vai conseguir receber plenamente. Então conversa com Ele. Fala tudo que está entalado, chora, grita se precisar, mas depois disso escolhe confiar de novo. Escolhe acreditar que mesmo não entendendo tudo, Ele é bom, sempre foi e sempre será. No comentário fixado tem uma oração de cura interior que Padre Pio usava com pessoas que tinham mágoa de Deus. Faça essa oração com sinceridade. Permita que o Espírito Santo toque nessas feridas profundas e depois escreva: eu confio em ti, mesmo sem entender. Porque essa é a fé madura, não a que entende tudo, mas a que confia, apesar de não entender. É a fé de Jó, que mesmo tendo perdido tudo, disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. É a fé que Deus honra acima de todas as outras. Agora vamos falar sobre o último aspecto da profecia de Padre Pio para dezembro: a multiplicação. Ele disse que tudo o que foi semeado em lágrimas neste ano seria colhido multiplicado neste mês e nos meses seguintes. Toda a bondade que você fez sem esperar retorno, todo o perdão que você deu quando era mais fácil se vingar, toda a gentileza que você ofereceu quando estava vazio por dentro, todo o sorriso que você forçou para não preocupar os outros, toda vez que você ajudou alguém mesmo precisando de ajuda. Tudo isso foi semeado. E semeadura não fica enterrada para sempre. Chega o tempo da colheita. E a colheita é sempre maior que a semente. Se você planta um grão de milho, você não colhe um grão de volta. Você colhe uma espiga com centenas de grãos. A multiplicação é lei natural e lei espiritual. Então, o que você semeou, mesmo que tenha sido pouco, vai voltar multiplicado. A generosidade vai voltar como provisão abundante. O perdão vai voltar como paz. A gentileza vai voltar como relacionamentos restaurados. O consolo que você deu vai voltar como consolação nas suas próprias dores. E você vai olhar e pensar: de onde veio tudo isso? E vai lembrar: veio das sementes que você plantou quando tinha pouco. Veio das lágrimas que você transformou em plantio. Mas para colher, você precisa estar com as mãos livres. Se suas mãos estão cheias segurando mágoas, segurando controle, segurando planos engessados, você não consegue receber o novo que está sendo oferecido. Então solta, abre as mãos, mesmo que doa, mesmo que seja assustador, porque Deus só pode colocar algo novo nas suas mãos quando você solta o velho. E o novo sempre é melhor que o velho, sempre. Deus não dá downgrade, Ele sempre melhora, sempre aprimora, sempre supera o que havia antes. Então confia e solta. E tem uma coisa que Padre Pio enfatizava muito: a alegria. Ele dizia que cristão triste é cristão vencido, porque alegria é força, alegria é resistência, alegria é declaração de vitória antecipada. Quando você consegue ter alegria mesmo no meio da tempestade, você está dizendo ao universo espiritual: eu já sei como essa história termina. E termina bem. Isso confunde o inferno, porque o inferno quer te ver desesperado, chorando, desistindo. Quando você ri na cara da dificuldade, quando você canta no meio da prisão como Paulo e Silas fizeram, as cadeias se quebram. Literalmente, coisas que te prendiam começam a soltar. Então escolhe a alegria.
Não estou dizendo para fingir que está tudo bem. Estou dizendo para, no meio do não estar bem, você encontrar motivos para ter alegria. E sempre há motivos. Você ainda respira. Isso já é motivo. Você ainda tem escolha. Isso é motivo. Você chegou até aqui. Isso é motivo. Você não está sozinho. Deus está com você. Isso é motivo. E quando você começa a listar motivos, a lista cresce e a alegria vem. Não uma alegria superficial, mas uma alegria profunda que vem da certeza de que tudo vai ficar bem. Talvez não do jeito que você planejou, mas vai ficar bem do jeito de Deus. E o jeito de Deus sempre é melhor. Padre Pio morreu num 23 de setembro. Mas antes de morrer, ele disse algo intrigante. Disse que continuaria intercedendo, que sua missão não terminaria com a morte do corpo, que ele continuaria ajudando aqueles que o invocassem com fé. E há milhares de testemunhos de pessoas que foram ajudadas depois que ele já havia partido. Curas inexplicáveis, provisões sobrenaturais, problemas resolvidos de formas impossíveis. Tudo porque alguém clamou: Padre Pio, interceda por mim. E ele intercedeu. Porque no mundo espiritual, os santos não morrem. Eles apenas mudam de dimensão e continuam trabalhando. Então, se você precisa de um intercessor poderoso, invoca Padre Pio. Fala com ele como você falaria com um amigo que está no céu e pode levar seu pedido direto ao trono. Padre Pio, você que sofreu tanto e venceu, ajuda-me a vencer também. Você que teve as chagas de Cristo, intercede pela minha cura. Você que atendeu milhares, olha para mim agora. Faça isso com fé e veja o que acontece. Porque há uma nuvem de testemunhas, há uma multidão invisível que torce por você, que intercede por você, que trabalha nos bastidores da sua vida. E Padre Pio está entre eles. Este dezembro faça diferente. Em vez de esperar passivamente que coisas boas aconteçam, participe ativamente do seu milagre. Ore com fé, haja com sabedoria, perdoe com generosidade, ame com intensidade, confie com teimosia. E veja o céu se mobilizar a seu favor, porque quando você faz sua parte, Deus faz a parte dele. E a parte dele sempre é maior, sempre é melhor, sempre é mais do que você poderia pedir ou imaginar. Está escrito, está profetizado, está garantido. Você só precisa crer e agir como quem crê. Se você está com medo, escreva: sou mais forte do que penso. Se está cansado, escreva: minha força está sendo renovada. Se está sem esperança, escreva: a esperança está voltando. Escreva nos comentários, declare, porque a vida e a morte estão no poder da língua. E quando você declara coisas boas mesmo em circunstâncias ruins, você está criando realidade espiritual que vai se manifestar no natural. Você está profetizando sobre sua própria vida. E profecias têm poder, principalmente quando vem de uma boca que já chorou muito, mas decidiu louvar mesmo assim. Chegamos ao fim destes 5 capítulos, mas não é o fim da sua história, é apenas o começo de um novo capítulo. O capítulo da virada, o capítulo do milagre, o capítulo onde tudo que estava errado começa a se ajustar. E você vai olhar para trás e vai entender que precisou passar por tudo isso para chegar até aqui, que a dor teve propósito, que a espera teve sentido, que valeu a pena não desistir. E você vai ser grato, vai ser feliz, vai ser inteiro de novo, porque Deus não deixa nada pela metade. Ele termina o que começa, e Ele começou algo em você, e vai terminar, em beleza, em glória, em vitória. Aguarda, porque está chegando. Finalização de esperança. Respira fundo. Olha onde você está agora. Olha tudo que você já atravessou. Olha quantas vezes você pensou que não ia conseguir e conseguiu. Olha quantas batalhas você já venceu, mesmo sem ter armas apropriadas. Olha quantas lágrimas você já enxugou e ainda assim continuou sorrindo. Olha quanta força há dentro de você. Força que você nem sabia que existia.
força que foi revelada exatamente nas horas mais escuras. E agora, neste dezembro profetizado por Padre Pio, essa força vai ser recompensada, vai ser honrada, vai ser multiplicada em bênçãos que você nem sonhava serem possíveis. Você não leu tudo isso por acaso, você foi guiado até aqui. Cada palavra que você absorveu foi como semente plantada em solo fértil do seu coração. E essas sementes vão brotar, vão crescer, vão dar frutos, frutos de paz onde havia guerra, frutos de prosperidade onde havia escassez, frutos de saúde onde havia doença, frutos de alegria onde havia tristeza. E você vai colher abundantemente, porque chegou a sua temporada de colheita. Acabou o tempo de apenas plantar em lágrimas, chegou o tempo de colher em alegria. Padre Pio está intercedendo por você agora mesmo. Enquanto você lê essas palavras, há um santo que conhece a dor, que conhece o sofrimento, que conhece a luta, levando o seu nome diante de Deus, levando suas necessidades, levando seus clamores, e Deus está ouvindo, está respondendo, está movendo céu e terra para que você receba exatamente o que precisa, não necessariamente o que você quer, mas o que você precisa. E às vezes são a mesma coisa, às vezes são coisas diferentes, mas sempre, sempre é o melhor para você, porque Deus te ama mais do que você consegue compreender, e quem ama quer o melhor para quem ama. Então pode descansar, pode soltar esse peso que você carrega nos ombros, pode parar de tentar resolver tudo sozinho, pode permitir que mãos invisíveis e poderosas assumam o controle. Não é desistir, é confiar, é entender que há alguém muito maior, muito mais capaz, muito mais sábio cuidando de você, e que esse alguém nunca falha, nunca se atrasa, nunca esquece, nunca abandona, mesmo quando parece que sim, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo grita o contrário. Deus está ali, trabalhando, cuidando, providenciando, curando, restaurando, reconstruindo. Sabe aquele sonho que você guardou no fundo do coração? Aquele que você quase desistiu porque parecia impossível demais? Volta a sonhar. Volta a acreditar, porque Deus não planta sonhos no coração para deixá-los morrer ali. Ele planta sonhos porque pretende realizá-los. Só estava esperando o tempo certo. Estava esperando você amadurecer. Estava esperando você aprender certas lições. Estava esperando certas peças se encaixarem. E agora está tudo alinhando. E o impossível vai começar a se tornar possível. E o sonho vai sair do coração e vai se manifestar na realidade. E você vai poder tocar, ver, viver o que antes era apenas esperança. No comentário fixado tem um livro digital completo com todas as profecias de Padre Pio, com testemunhos de pessoas que foram abençoadas, com orações poderosas. Pegue agora, não deixe para depois, porque depois você pode esquecer. Depois a vida pode te distrair. Pegue agora enquanto sua fé está acesa, enquanto sua esperança está renovada. E depois, quando o milagre acontecer, e vai acontecer, você volta aqui e deixa seu testemunho para dar esperança para outros. Escreva: meu milagre está a caminho. Escreva com toda a convicção. Porque está mais perto do que você imagina. A vida é linda, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas, mesmo com as dores. A vida é linda porque você está vivo. Porque você tem mais uma chance hoje, porque há sol nascendo todas as manhãs, porque há pessoas que te amam, porque há sorrisos a serem dados, há abraços a serem trocados, há momentos a serem vividos, há memórias a serem criadas, e sim, há milagres a serem recebidos. A vida vale a pena, e você vai perceber isso em breve, vai perceber com tanta clareza que vai se perguntar como pôde duvidar. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele não te sustentou durante toda a tempestade para deixar você naufragar quando está vendo a costa.
Ele não te curou parcialmente para deixar você doente de novo. Ele não te deu esperança para depois te decepcionar. Não é assim que ele funciona. Ele termina o que começa. Ele completa a obra. Ele leva até o fim. E você está chegando lá. Está muito perto, tão perto, que se você pudesse ver no mundo espiritual, você veria a bênção sendo embalada, sendo preparada, sendo enviada. Só falta chegar. E vai chegar. Em dezembro. No tempo perfeito de Deus, você é filho amado, você é precioso, você tem valor. Não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você, não importa quantas vezes você caiu, você continua sendo amado, continua sendo valioso, continua sendo filho, e filho de Deus não fica desamparado, não fica esquecido, não fica sem provisão. Pode passar por momentos difíceis, sim, mas não fica, porque há um pai zeloso que cuida, que provê, que protege. Mesmo quando você não vê, ele está agindo. Mesmo quando você não sente, ele está presente. Mesmo quando você duvida, ele é fiel. Essa é a verdade, essa é a promessa, essa é a garantia. E quando tudo se ajustar, quando o milagre se manifestar, quando a cura vier, quando a provisão chegar, quando a paz inundar, quando a alegria voltar, você vai saber que valeu a pena ter esperado, valeu a pena ter confiado, valeu a pena não ter desistido, e você vai querer contar para todo mundo, vai querer gritar do telhado: Deus é real, Deus é fiel, Deus age. E seu testemunho vai dar esperança para alguém que está passando agora pelo que você passou. Vai ser luz para quem está no escuro. Vai ser remédio para a alma ferida. E tudo vai fazer sentido. Cada dor vai ter tido propósito. Cada lágrima vai ter sido semente. Cada luta vai ter sido preparação. Então, levanta tua cabeça. Seca essas lágrimas. Estende tuas mãos para o céu. E recebe tudo que foi profetizado, recebe tudo que foi prometido, recebe tudo que foi preparado, com gratidão, com alegria, com fé, porque é teu, sempre foi teu. Estava apenas esperando o tempo certo para ser entregue, e o tempo é agora. Dezembro é agora, a mudança é agora, o milagre é agora. Então recebe. E quando receber, lembra de voltar aqui e deixar teu testemunho. Lembra de agradecer. Lembra de dar glória a quem merece. Lembra de ajudar o próximo a também crer. No comentário fixado tem tudo o que você precisa para acompanhar este mês profético dia após dia. Orientações diárias, orações específicas, reflexões poderosas. Pegue agora. Comprometa-se a seguir durante todo dezembro, e no fim do mês você vai olhar para trás e vai ver que sua vida não é mais a mesma. Vai ver que algo mudou, dentro de você e ao seu redor, e você vai ser grato, vai ser feliz, vai ser renovado. Escreva agora: eu creio, eu recebo, eu agradeço, e deixa que o céu faça o resto. Você foi feito para vencer, você foi feito para brilhar, você foi feito para ser feliz. Não aceita menos que isso. Não se contenta com migalhas. Não se conforma com uma vida medíocre. Você merece abundância, merece plenitude, merece paz, merece alegria. E tudo isso está vindo, está a caminho, está chegando. Só falta você estender a mão e receber. Então estende com fé, com expectativa, com gratidão antecipada. Porque quando você agradece antes de receber, você está declarando que não tem dúvida de que vai receber. E essa certeza atrai a manifestação. Padre Pio te abençoa. Deus te abençoa. Toda a corte celestial está mobilizada em teu favor. Os anjos estão trabalhando. As orações dos santos estão subindo e a resposta está descendo, como chuva em terra seca, como bálsamo em ferida aberta, como luz em trevas densas. E você vai sentir, vai perceber, vai saber que algo mudou. E quando isso acontecer, não esquece, foi porque você não desistiu.
Foi porque você manteve a fé acesa. Foi porque você confiou mesmo sem ver. Foi porque você declarou vitória mesmo na derrota aparente. E agora você colhe o que semeou em lágrimas, mas que vai colher em alegria. Que este dezembro seja o mês da tua virada, que seja o mês da tua cura, que seja o mês da tua provisão, que seja o mês da tua alegria. Que seja o mês em que tudo que estava errado começa a se ajustar. Que seja o mês em que o impossível se curva diante da vontade divina. Que seja o mês em que você finalmente vê com teus próprios olhos que Deus é real, é fiel, é poderoso e que você nunca mais duvide disso, porque você terá prova viva, terá testemunho real, terá história para contar, e essa história vai glorificar a Deus e dar esperança para multidões. Vai em paz, vai com fé, vai com alegria, vai com a certeza absoluta de que o melhor ainda está por vir, de que teus dias de choro terminaram e teus dias de riso começaram, de que o inverno passou e a primavera chegou, de que a noite acabou e o dia amanheceu. Vai sabendo que você é amado, que você é protegido, que você é abençoado e que nada, absolutamente nada, vai poder te impedir de receber tudo que Deus preparou para você. Porque está decretado, está profetizado, está selado no céu. E o que o céu decreta da terra não pode impedir. Amém e amém. Seja feito, está feito, receba e seja imensamente feliz.